Olha aí, né, pessoal? A inflação continua subindo no Brasil e no mês de novembro, esse índice aí, que é o índice IPCA, veio mais alto do que o índice lá de outubro, bateu 0,28% no crescimento geral dos preços na economia, principalmente por conta da alta dos alimentos. Esse é o grupo de produtos que tem impactado de forma mais específica o índice da inflação, pelo menos no mês de novembro, que é o último que nós temos fechado aí. Então, o monstro da inflação continua incomodando, por mais que o Geraldo Alckmin poste lá no Twitter dele que a inflação tá tranquilinha, tá controlada e tudo mais, os números nos mostram não apenas que ela está resiliente, mas que a meta da inflação, o centro da meta da inflação, já ficou para trás, já foi para as cucuias há muito tempo. Então vamos dar uma olhada aqui, analisar a evolução da inflação, principalmente nestes últimos meses aqui, ver o valor global dela no acumulado deste ano, nos últimos 12 meses também, e tentar imaginar, mensurar para onde isso vai, principalmente nesse grupo de alimentos que, conforme eu falei, está puxando o índice para cima e que vai ter mais problemas, isso já é previsto por conta do fenômeno El Niño, né? Mas antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo, você vai assistir esses vídeos de forma antecipada, vai ter acesso a vídeos exclusivos também, e você vai me ajudar bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, aqui também trouxe, aqui essa primeira notícia eu estou vendo no site da agência de notícias aqui, do IBGE, né? Então, é a própria informação oficial da agência de notícias do IBGE. Trouxe também aqui do antagonista de forma mais sucinta aqui, trazendo os dados, mas acho que vai ser a repetição dos mesmos dados em dois veículos de mídia aqui, diferente, mas eu fiz questão de trazer o oficial porque realmente não dá para dourar a pílula nesse sentido, não dá para o governo maquiar, esconder a informação. Maquiar os números já é outra história e eu preciso, é claro, pontuar, sempre faço isso, é importante fazer, o pessoal puxa essa minha pequena orelha aqui quando eu não faço, pessoal, nos comentários, com razão, que é explicar, né? Explicar não porque talvez você até já saiba disso, mas reforçar a verdade, a realidade econômica de que a inflação não é aumento de preços. Quando o governo fala isso aqui, índice IPCA, que está sendo medido e tudo mais, é o índice de inflação que reflete o aumento dos preços na economia, isso não é inflação, isso é o reflexo da verdadeira inflação, que é o aumento da base monetária, a impressão constante de dinheiro que o governo faz. Impressão aí eu estou falando de forma metafórica, a maior parte do dinheiro hoje é eletrônica, mas é o aumento da base monetária, a base monetária do real crescendo com consistência mês após mês. O resultado mais óbvio disso, mais evidente, mais perceptível, é o aumento dos preços na economia. Então, esse cenário de crescimento dos preços é um reflexo de uma inflação que já aconteceu. Não, a inflação não é a alta de preços, porque uma alta específica pode ser sazonal, vai e volta, mas o aumento da base monetária tem sido constante e é por isso que o gráfico da inflação, a gente vai ver, continua subindo com consistência. Mas então, voltando aos dados aqui, aos números divulgados pelo pessoal do IBGE, que é quem faz o IPCA, que é o tal do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que foi divulgado hoje, dia 12 de dezembro, pelo próprio IBGE, que é o dia que eu gravo este vídeo aqui. Então, o pessoal faz umas prévias, tem ali institutos que medem e tudo mais, o pessoal da área financeira faz as estimativas da inflação, mas o dado oficial do índice IPCA, lembrando, estou usando aqui a definição estatal de inflação, que é o aumento de preços aí, esse dado, essa informação oficial é passada pelo IBGE. Então, em novembro, esse índice, essa taxa de inflação foi de 0,28%, subindo 0,04 pontos percentuais em relação à taxa do mês de outubro, que é 0,24%. Obviamente, isso aqui trata-se de juros sobre juros. No acumulado do ano, não basta você somar os percentuais aí de cada mês, isso tem uma incidência, um valor em cima do outro, é uma inflação em cima de uma inflação. E principalmente foram os preços do grupo de alimentos e bebidas que puxaram isso aí
para cima. Agora, no ano, em 2023, de janeiro até novembro, então 11 meses, nós temos uma inflação oficial acumulada na faixa de 4,4%, sendo que nos últimos 12 meses é de 4,68%, uma redução em relação ao valor de 12 meses imediatamente anteriores, finalizando com o dia 31 de outubro. Isso é esperado, é normal, porque a inflação estava muito alta no final do ano passado, nos 3 últimos meses principalmente. Aqui nesse gráfico a gente pode até ver, temos os dados aqui de outubro ainda, você pode ver que estava na faixa de 0,6 quase, né? E no começo desse ano teve uma inflação um pouco alta, mas na medida que nós vamos substituindo esses meses aqui do começo e colocando meses mais para cá, nós temos uma taxa acumulada de 12 meses menor. Então, sim, no acumulado a inflação está diminuindo, porém, importante frisar, nós temos aqui no Brasil uma meta de inflação que é estipulada pelo Banco Central e que, sendo atendida ou não, essa meta vai determinar a política monetária do Banco Central, principalmente na questão da taxa de juros, a taxa Selic, que é o mecanismo que o Banco Central utiliza para controlar o avanço da inflação. Então, a depender desse resultado em relação à meta fiscal ser bom ou ruim, a taxa Selic vai ser mantida, vai ser aumentada ou vai ser reduzida. O governo Lula quer porque quer reduzir na marra a taxa Selic para fazer o tal do voo da galinha econômico aí. Só que a meta de inflação, o centro da meta de inflação, que portanto é o resultado ideal para o ano de 2023, é 3,25 pontos percentuais. Então, o governo quer esse valor aí de inflação, pelo menos o Banco Central, né, quer isso como o ideal. Só que tem uma margem aí de 1,5 ponto para cima, 1,5 ponto para baixo. É o piso e o teto da meta de inflação do Banco Central. Então, se nós aplicarmos 1,5 pontos, somando aí com os 3,25, que são o centro da inflação, nós temos então um limite de inflação acumulada no período de 12 meses de 4,75 pontos percentuais. Você pode perceber então que o acumulado de 12 meses está pertinho disso aí, está chegando ali no fio, mas está abaixo, está dentro disso aí ainda. E se nós considerarmos o acumulado nesse ano em 11 meses, 4,04, a inflação agora em dezembro teria que ser muito alta, um padrão aí quase igual aqui ao mês de fevereiro, que é o mais alto dessa série histórica aqui, para nós ultrapassarmos isso. Então, provavelmente o teto da inflação para 2023 não vai ser alcançado, embora o centro da meta mesmo tenha ficado lá para as cucuias há algum tempo. A gente vê aqui a variação mensal do IPCA, então, a evolução disso ao longo dos meses, e lá no finalzinho do governo Bolsonaro, depois das eleições aqui, você pode ver que estávamos com uma taxa de inflação na faixa de 0,5%, mais ou menos. Isso subiu bastante lá no mês de fevereiro, chegando a 0,75%, um resultado assustador, e isso foi caindo com consistência aqui até termos uma deflação em junho. Esse cenário de queda foi o que propiciou por parte do Banco Central o corte na taxa de juros que foi feito nessa época aqui, mais ou menos, né? Então, realmente, a partir desse corte e por outros motivos, é claro, a taxa de inflação voltou a subir e tem se mantido com consistência nessa faixa que você pode ver perto de 0,25 pontos percentuais. Então, é uma inflação ainda resiliente, consistente, porque o grande ponto de tudo isso, o dinheiro continua sendo impresso pelo governo, a base monetária continua aumentando. Falando aqui da questão dos grupos que motivaram o aumento do índice IPCA, 6 desses 9 grupos que são avaliados tiveram uma alta no mês, com destaque para alimentação e bebidas, que registrou a maior variação aqui, 0,63%, e o maior impacto dentro do índice do IPCA, 0,13% do crescimento aqui, né, dos pontos, foram 0,28 pontos, 0,13 são só da parte de alimentação e bebidas, que é um setor que já tinha aumentado 0,31% em outubro, ou seja, tem mais de 1% de crescimento em apenas 2 meses, né? Mais de 1% eu digo porque é juros sobre juros aqui. Então, o pessoal explica aqui, o pessoal do IBGE, né, que temos uma temperatura mais alta, volume de chuvas, tudo isso aí atrapalha a colheita de alimentos,
principalmente aqueles que são mais sensíveis às variações do clima, como os tubérculos aqui, tipo a batata que subiu para um caramba, né? 8,83%, mas a cebola também quase 27% em apenas um mês. O arroz e as carnes também tiveram um aumento aí nesse sentido. Alguns outros itens como tomate, cenoura e o leite longa-vida acabaram tendo uma redução nos seus preços, embora menor do que as maiores altas aqui de uma forma considerável, né? Isso aqui vale tanto para alimentação no domicílio quanto para alimentação fora do domicílio. Todos esses cenários houve um aumento da inflação nesse sentido. Também o grupo habitação teve uma alta de quase meio ponto percentual aí por conta de vários itens como a energia elétrica residencial, teve um aumento superior a 1% em relação a outubro aí, e principalmente por conta de 4 áreas geográficas no Brasil que tiveram um aumento considerável, né? Goiânia, Brasília, São Paulo e também Porto Alegre. E aí também houve um aumento de forma geral na taxa de água e esgoto, outros itens aqui como o gás, que tiveram uma subida, transportes, enfim, de maneira geral, tudo está subindo bastante aí, uma coisa assim considerável, né? Tudo realmente tem dado cenários de crescimento dos preços de uma forma até assustadora, eu diria. Porém, de forma geral, a coisa ainda parece controlada, conforme eu falei, está dentro da meta. Só que essa tendência aqui do aumento dos preços dos alimentos, que é algo que impacta muito a vida das pessoas mais pobres, inclusive, isso aqui infelizmente vai continuar por conta do fenômeno El Niño, que traz um período de seca e tudo mais, que tipicamente faz com que o agronegócio brasileiro tenha um resultado pior. E o resultado disso, uma menor oferta de itens de alimentação, significa que o preço para o consumidor final, lá no supermercado, lá no Verdurão, o preço dos alimentos vai ficar mais caro. E aí o índice IPCA tende a subir com consistência, né? No médio prazo, isso aí pode acabar significando algo que o Campos Neto sinalizou na sua última fala aí pública, a sua fala mais recente, que é justamente a questão do Banco Central frear um pouco o ímpeto do corte da taxa básica de juros no Brasil para evitar que a inflação siga subindo de uma forma descontrolada. Mas o que você achou desses dados, desses números? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.